atendendo o pedido do inscrito Maurianos, lá da rede social vizinha do Passarinho, eu vou mostrar aqui para você, torcedor corintiano, 3 jogadores estrelas que o Corinthians pode contratar para o ano que vem para continuar com essa toada de contratar estrelas internacionais, principalmente depois do Memphis Depay. O primeiro jogador que eu vou trazer aqui para você é um jogador espanhol. Cara, um volante, segundo volante, meio campo ali, um pouquinho mais para baixo, sem muito atacar, espetacular, que é o Koke. O Koke, ele tem contrato só até junho de 2025, tá? Tirar ele do Atlético de Madrid seria bem difícil, isso porque ele é muito identificado com o Atlético de Madrid. Ele é um jogador que joga no Atlético de Madrid, ele foi revelado no Atlético de Madrid, pra vocês terem ideia, tá? Mas por que eu tô trazendo ele pra você? Ele tem valor de mercado na casa dos 12, 10 milhões de euros. Ele é um jogador de 32 anos e só tem mais 6 meses de contrato, tá? Pra você que não conhece o Koke, não assiste muito o Campeonato Espanhol, eu vou falar que tipo de jogador ele é. Ele é o tipo de jogador que quase não erra passe, tá? No campo, no seu próprio campo, 92%. Ele é um jogador que arma muito bem desde a defesa. Tanto é que nessa temporada os números dele de defesa não são tão espetaculares. Ele tem 0.7 de interceptações e 1.7 de desarmes por jogo. Mas ele é um time organizado, como em algumas temporadas o Atlético de Madrid foi. É um jogador assim muito seguro lá na volância, principalmente porque ele não é aquele volante cão de guarda, não. Ele é um volante, mas que também tem muita característica de pronto. Ele é um meio de campo moderno, faz volante e faz o meio de campo. Tanto é que na saída de jogo do Atlético de Madrid, do zagueiro depois é o Koke para trabalhar pelo meio, porque ele tem um passe muito qualificado, tá? E a questão de lesões, galera, ele tem um sério problema de lesões musculares. Deixa eu ver aqui, nunca lesionou o joelho, mas está sempre com uma lesão muscular. Mas, em contrapartida, a última lesão muscular que ele teve foi no ano passado, em setembro. Ou seja, faz mais de um ano que ele não se lesiona. Ou seja, é uma evolução muito boa desse jogador, tá? E o próximo jogador que eu vou apresentar para você, esse sim, vai ser bem mais fácil de ir para o Corinthians, que é o Christian Eriksen, tá? Ele é um jogador, ele é dinamarquês, 32 anos, tem contrato até junho de 2025, ou seja, só mais 6 meses de contrato. E sabe, galera, por que eu vou falar do Eriksen? É um jogador, sabe, fino, do fino. Velho, ele aqui jogando com o Rodrigo Garro, ele seria mais ou menos, ele ia continuar jogando o que ele tá jogando agora, mas o Eriksen seria muito mais uma cabeça pensante e deixando o Garro ser mais corredor. Não ponta, mas para correr mais, porque ele tem muito mais vigor físico do que o Christian Eriksen, tá? Ele, galera, é um jogador que em questões de passe, ele sempre manteve a média dele acima de 90%. Na verdade, acima de 87% no próprio campo, tá? E sempre acima de 75% no terço final, o que é espetacular. O Eriksen, galera, ele já jogou em vários times. No Ajax, ele foi lá no Ajax. Foi pro Tottenham, onde passou 7 anos jogando o fino da bola. Jogou na Inter de Milão, onde ele arrebentou na temporada onde a Inter foi campeão. Claro que ele teve aquela coisa que aconteceu com ele do de campo, não vou falar aqui porque o YouTube pode derrubar o vídeo. Mas desde lá, ele jogou demais no Brentford. Jogou as 2 primeiras temporadas muito bem no Manchester United e agora está apresentando uma queda, tá? Mas não me queixam assim de lesões, tá? Ele teve uma lesão no joelho na temporada passada, mas ele só passou 41 dias fora. Ou seja, foi uma lesão no joelho, mas bem leve do que poderia ter acontecido. Na carreira dele, a única coisa feia que aconteceu com ele foi aquele problema que teve, tá? Que todo mundo aqui sabe. Mas tirando isso, é um jogador que pouco se lesionou na carreira. E aquilo, chegaria para ser um meio campo muito criador, muito criativo, que trata muito bem a bola, tá? Jogador espetacular, gosto muito do Christian Eriksen. E o último jogador que eu vou apresentar para você é um jogador que poderia facilmente substituir o Sérgio Ramos, porque o Sérgio Ramos, ele jogou muito bem no Sevilla na última temporada que ele jogou muito bem, só que fisicamente ele vai decair bastante. E eu tô trazendo um jogador aqui para vocês que tem 5 anos a menos que ele e é um jogador muito, muito bom também, tá? Que passou a vida inteira jogando
na Espanha. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Estou falando de Íñigo Martínez, tá? Ele é um zagueiro de 33 anos, canhotinho, tá? Muito importante. E ele tem contrato com o Barcelona, galera, só até o fim de junho de 2025, só mais 6 meses de contrato. Ele, galera, é um jogador que passou a maior parte da carreira dele jogando na Real Sociedad, onde ele passou 7 anos, passou 5 temporadas no Atlético de Bilbao e agora está jogando lá no Barcelona e ele joga bastante lá no Barcelona, está sendo titular do Barcelona. Olha só, titular do Barcelona chega no Corinthians, aí meu amigo, seria para parar tudo, tá? Ele é um jogador que nessa temporada, 16 jogos, 16 como titular, ele tem uma assistência, mas o que mais me impressiona dele é o passe. 94% de acerto de passe no próprio campo e 86% no terço final. Ai, pense no jogador que, criador, não é rapaz, fino do fino. Galera, a taxa dele de interceptações por jogo de desarme são abaixo de 1. Não é grande coisa, tá? Mas em questão de duelos, é muito bom. Ele venceu 70% das bolas, tá? Ele disputou 70% das bolas e venceu 70%. Ele ganhou 76% de duelos ganhos no chão e 66% de duelos aéreos. Ele é um jogador espetacular. Íñigo Martínez, sabe qual é o valor de mercado dele? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros ele tem contrato só por mais 6 meses no Barcelona. Não percam essa grande oportunidade. Em questão de lesões, ele nunca teve uma lesão assim gravíssima, tá? Que tirasse ele por meses e meses de campo, tá? Ele teve algumas lesões médias para graves, onde ele teve uma distensão na panturrilha, onde ele passou 2 meses fora, uma fascite plantar, onde ele passou 2 meses fora, mas isso aconteceu no ano de 2023. E a última lesão dele foi no começo desse ano, 2024, onde ele passou 25 dias fora. Ou seja, faz mais de 11 meses que ele não se lesiona, tá? Seria um jogador difícil também, difícil, porque tá jogando bem no Barcelona. Acho que o Barcelona não ia dar um jogador assim. Eu acho que seria uma propostinha boa para ele, nos mesmos moldes da Esporte da Sorte, que o Corinthians podia fazer para trazer esse jogador. Então, galera, foi essa as minhas recomendações de 3 estrelas e o Corinthians pode contratar para a temporada que vem, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. Foi esse o vídeo, galera. Bom dia!